No episódio de hoje, você vai descobrir o que você pode fazer fora da sua rotina profissional que causa um impacto de fato na sua vida profissional. Porque nós somos seres humanos, a gente não vive trabalhando. Aliás, a gente passa boa parte fora do trabalho. E como é que o que a gente faz fora do trabalho impacta na nossa rotina profissional? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre o que fazer na nossa vida pessoal quando nós não estamos vendendo, para relaxar. Isso aí, fora do forecast. Fora do forecast, exatamente. E pra gente falar desse tema aqui, nós temos dois convidados mega especiais. O Júlio, ele é empreendedor apaixonado por tecnologia, cofundador do Agendor CRM, co-host do podcast Fora do Forecast e hobby, andar de bicicleta e fazer reuniões em cafeterias exóticas. É isso, Júlio? Aí. Conhecer cafeterias diferentes. Eu acho que trabalhar nessas cafeterias é engraçado, porque um dos meus hobbies também é trabalhar, literalmente. E eu acho que isso daí, quando a gente consegue alinhar, né, o trabalho aos gostos pessoais, putz, é normalmente quando a gente vive fora do forecast, mas executando dentro do forecast, né? Fica mais leve, né? Fica muito mais leve. Fica mais leve. E aqui está o Gustavo, ele é head de vendas do Agendor, co-host junto com o Júlio do podcast Fora do Forecast e hobby palmeirense verde, porque roxo não pode, e apaixonado por esportes, ele é testemunha do CrossFit. É isso, Gustavo? É, né? Sabe como é? Eu gosto bastante de CrossFit, sou palmeirense, gosto de esporte, e é o que me ajuda ali a seguir no dia a dia, né? A minha válvula de escape, e tem muita correlação às atividades do dia a dia, então sou apaixonado, sou suspeito para falar. E o Verdão? E o Verdão tá no coração, né? Mais forte do que eu. Boa. Sensacional, gente. Sejam bem-vindos Obrigado. ao Papo de Vendedor. A gente tá fazendo aqui como é que chama? Um co-marketing, talvez? É isso? A gente participou do Fora do Forecast. A gente vai deixar o link para você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, conhecer o trabalho dos meninos aqui nesse podcast, que também fala sobre vendas, é isso? É isso aí. Só com um jeito diferente, né? Exato. Acho que falando um pouco mais de como surgiu, né, a ideia. Então, a gente sempre fez muito marketing de conteúdo, então muito webinar, muita live, né? Sempre focado no conteúdo mais técnico. Então, estratégias, técnicas de vendas e etc. E isso é muito bom, isso entrega um valor, mas no final das contas a gente sabe que as pessoas se conectam com pessoas, né? A gente... E aí a ideia do Fora do Forecast é trazer esse lado mais humano, esse lado menos fachada do mundo das vendas, né? Tá. Porque normalmente quando você, sei lá, às vezes você vai assistir um podcast, um webinar e etc., você tá ouvindo o convidado falar, mas você tá vendo meio que uma fachada dele. E a gente queria saber, então o que tá por trás dessa fachada, né? E quais são os gostos, quais que são os hobbies, o que essa pessoa faz quando ela não está vendendo, o que ela faz quando ela está com a família, né, final de semana, para onde que ela viaja, o que ela tem o que ela pratica de esportes, etc. E o Fora do Forecast, né, até pelo nome, faz um paralelo do que está fora, né, do que não está dentro do forecast, ou seja, dentro do forecast, né, na ideia de pensando em vendas, né, então aquilo que está fora quem que é a pessoa por trás desse convidado, né? E uma coisa que é comum, assim, no geral, quando as pessoas assistem uma palestra, tal, enxergam o palestrante como um ser iluminado, como se ele tivesse uma vida diferente da dele. E muitas vezes não, ele possui os mesmos hábitos que a gente. Então, aquele grande palestrante, aquele grande ídolo que a gente tem, muitas vezes tem os mesmos hábitos. Às vezes a gente quer chegar em determinado lugar e a gente quer mudar alguns hábitos pessoais, porque eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que os hábitos que a gente tem fora do trabalho têm um reflexo direto. Eu não acredito naquela frase, separe o trabalho da vida profissional, o que acontece em casa fica em casa, no profissional acontece no profissional. Você pode tentar, mas sempre vai ter uma certa interferência. Então, a ideia do Fora do Forecast é justamente fazer com que as pessoas
se enxerguem diante aqueles entrevistados, assim como nós conversamos com vocês. Tenho certeza que tem pessoas que correm, tenho certeza que tem uma galera que gosta muito de picanha. Né? E a ideia é essa, trazer esse outro lado das pessoas. E isso aí é engraçado, né, cara? Porque não é só os hábitos, as coisas boas, mas os perrengues, né? Que todo mundo que é um profissional, que as pessoas se espelham, também passa por um monte de dificuldade, um monte de perrengue. E eu acho que os maiores aprendizados normalmente vêm dessas histórias. Então, fora do forecast, é aquilo lá, aquilo que não tá previsto para vender, né? As histórias que os vendedores não contam, que é justamente conhecer esses perrengues. Então, as negociações que não deram certo, uma situação engraçada, uma situação inusitada de negociação com o cliente. Esse tipo de situação que traz um aprendizado embutido, né? Então, uma vivência de alguém que traz um aprendizado embutido naquela história. Então, é aquela palavra, né, de infotenimento. Então, informação através do entretenimento, que é o que a gente busca entregar, né? Não, entregam com muita qualidade. E eu queria perguntar, o que vocês gostam de fazer, né? Sei lá, quando vocês não estão trabalhando com vendas, o que vocês curtem fazer e que vocês percebem que causa um impacto dentro da rotina profissional de vocês? Boa, quer falar aí do CrossFit? Eu vou pra linha do esporte, né? Pessoal, só pra deixar claro, eu não sou crossfiteiro fanático. Tá? Ele vai fazer burpee aqui durante o mas episódio. Assim, sugiro que todo mundo pratique também. Eu sugiro a prática de esporte. Não acho que todo mundo é obrigado a fazer. Não sou essa pessoa que vai criar uma regra específica. Não. Mas pra mim, o esporte ele tem um peso muito grande. Porque todo mundo que pratica qualquer esporte que seja, você, sei lá, vai jogando beach tênis, você quer ganhar, jogando tênis de mesa, você quer ganhar, correndo, você quer ou aumentar a quilometragem que você corria ou diminuir o seu pace. Então, em vendas tem essa correlação de você sempre ter meta. Eu brinco que eu falo que, tirando o dono, o empreendedor, a segunda profissão mais dono empreendedor é o vendedor. Porque ele tá lá, ele tem que olhar a meta toda semana, todo dia, ele tem que pensar em aumentar o faturamento da empresa, coisas que outras áreas não têm isso de maneira direta, tem coisa mais intangível ali relacionada. Tá. Então, meus hábitos no dia a dia é a prática de esporte. Então, o esporte ele me ajuda a olhar sempre para frente, buscar metas. Não fico bitolado também, tá? Então, sou aquela pessoa que, eu quero melhorar minha performance, mas não a qualquer custo, tá? Então, eu penso, minha rotina hoje, tá? Então, faço cross segunda e terça, quarta eu vou nadar. Vocês já sabem, mas eu nado muito mal, quero fazer um triatlo esse ano. Tá. E aí, quinta, eu tô fazendo corrida de Hyrox. Aí, final de semana, eu jogo um vôlei. Porque o esporte, pra mim, é uma válvula de escape. E ainda assim, eu fico exercitando minha mente pra chegar num próximo resultado. Pensar em como melhorar. Então, jogando vôlei. Como que eu melhoro minha manchete? Como eu melhoro minha passagem de bola? Que, enfim. Tá? E futezinho também. Eu pratico tudo, gente. Se me chamarem pra jogar queimada, eu vou jogar também. Na hora. Mas essa é a correlação que eu faço, assim, com o trabalho. Show de bola. Você comentou sobre o Hyrox, que é um novo CrossFit, né? Não é bem assim. Mas explica melhor o que é isso. Eu nunca ouvi falar. Hyrox é uma modalidade de corrida. É uma modalidade que, se eu não me engano, surgiu na Alemanha, tá? Que aí você tem que correr 8 km. Só que a cada quilômetro corrido, você tem que fazer algumas ações. Então, corri 1 quilômetro, tenho que fazer mais 1 quilômetro de remo. Corri 1 quilômetro, faço mais 1 quilômetro de simulação de esqui. Corri 1 quilômetro, tenho que fazer 90 metros de burpee. Corri mais 1 quilômetro, tenho que fazer 100 wall balls. Corri mais 1 quilômetro, saio andando com 2 pesos de cada lado por 200 metros. Então, é uma corrida com obstáculo. Eles pagam bem pra fazer isso. O cachê é bom. Eu não cheguei nem a fazer um Hyrox inteiro, né? A gente tá fazendo treinos de Hyrox, que é uma modalidade relativamente nova. Então é uma prova, então. É uma prova, Entendi. É uma prova. Cara, se o cara faz isso na quinta-feira de manhã, eu falei assim, mano do céu. Eu assim, não sei o que é correto, não, né? Os estudiosos falam que treinar pela manhã, melhor resultado e tal. Eu não sou esse perfil, tá? Eu já treinei muito pela manhã, mas não gosto. Não sou aquele cara que acorda às 6 da manhã pra treinar. Esse tá? Sou eu. E admiro isso. Admiro muito, porque eu não tenho esse foco, assim. Eu gosto de treinar todos os dias, mas eu costumo treinar no período da noite, porque pra mim funciona, tá? Mas o Hyrox, gente, ele tá chegando aí pra, acho que, democratizar um pouco mais o CrossFit, eu diria. Ah, é? Porque, assim, são coisas diferentes. CrossFit é marca e Hyrox, se eu não me engano, também é uma marca, tá? Posso estar falando besteira aqui. Mas o estúdio é o mesmo? Tem alguns movimentos que são iguais, mas o Hyrox são movimentos menos complexos. Então, no Cross, por exemplo, você faz muito movimento de LPO, levantamento de peso.
que exige um nível de técnica muito maior, né? Em questão de lesão e tudo mais. Tem exercícios ginásticos mais complexos. No Hyrox, não. No Hyrox são exercícios comuns que praticamente todo mundo consegue fazer, assim como a corrida. Então, corrida, na teoria, é algo simples. Todo mundo, no geral, né? Vou generalizar aqui, todo mundo consegue correr. Mas poucos vão correr igual o Kipchoge lá, o cara que faz a maratona em menos de 2 horas. E a ideia do Hyrox é essa, você trazer movimentos relativamente simples, mas conseguir chegar, conseguir terminar em um período muito bom. Tipo, o recorde agora dos caras é 57 minutos. Imagina cada quilômetro você fazer em 3 minutos e tralalá, tendo que fazer... só os 8 km nesse tempo já tá bom, fora o resto. Eu não faço 8 km, só de correr eu não consigo fazer nesse tempo. Mas é isso, assim, eu busco o meu melhor e é o que me ajuda bastante. Na época da pandemia foi bem complicado, porque eu tive que cortar o esporte e pra mim foi um ano ruim, porque eu desenvolvi ataque de pânico, assim, teve várias coisas, porque cortou o esporte da minha vida. Aí a ansiedade... Nossa, cara, imagina, eu nunca tive nada, e aí do nada você tá na sua casa, você pede um lanche do McDonald's, porque eu também como de tudo, tá? Pedi o lanche, na hora que o lanche chegou, meu corpo começou a travar, assim, ó. E eu tava de férias, então não teve nem relação com o trabalho. Era muita vontade pra comer o Mac. Eu achei até que fosse. Gente, assim, e minha válvula de escape é fazer piada. Eu fiz piada na hora. Não vou fazer a piada pra não ser cancelado aqui. Mas eu fiz uma piada na hora, fui pro hospital e a médica falou, olha, você tá tendo um ataque de pânico, né? Ansiedade. Porque tava a ansiedade por causa da pandemia, fechado, era isso. Era isso. E assim, eu tinha medo de perder meus pais naquele período, né? Meus pais têm 66 anos, 67, e eu fiquei com receio. E eu não pude gastar minha energia no esporte. Porque eu ia correr o risco de treinar em algum lugar, pegar o vírus. Eu não tinha medo de morrer, meu medo era ir para casa dos meus pais e eles pegarem o bendito vírus, né? Pode crer. Minha esposa, ela é fisioterapeuta, a gente ficou de quarentena um com o outro, não via ela um bom período da pandemia, porque ela atendia a galera que tava com Covid. O hospital que ela trabalhava era referência nisso. Tá. E aí eu tive essa crise, fui pro hospital, negligenciei, não fiz nada. Uma semana depois... bateu tão forte que, assim, eu entrei de cadeira de rodas, todos os sintomas de infarto, AVC, tudo vocês podem imaginar. E aí eu fiz todo um tratamento, enfim. Então, o esporte me ajudou. Claro, tive que usar medicamento e tudo mais. Hoje eu não tomo mais nada. Mas para vocês verem como que a rotina do esporte ajuda, me ajuda muito. E nem sempre eu trabalho, né? Porque eu tava de férias e os psicólogos que eu passei tudo deixaram claro que o meu não tem um gatilho específico. São detalhezinhos que eu fui carregando durante o ano. E aí junta, pensa que você tá com a casa suja, ao invés de você limpar, você coloca debaixo de um tapete. Tá. Só que eu ia lá e praticava esporte, que deixava isso de lado. Naquele período eu só coloquei coisa debaixo do tapete, eu não tive esporte. O esporte era tirar o tapete, junto com a sujeira, limpar. Um sofá de tanta coisa embaixo. Mas assim, eu procurei chegar ao lado bom, né? Pelo menos isso aconteceu cedo, eu pude corrigir isso. Tem pessoas que estão com 70 anos de idade, 80. Se acontece isso, não volta. Viveu a vida inteira assim. Entende? E é muito mais comum do que a gente imagina, né, cara? Porque hoje o acesso que a gente tem ao esporte, a uma academia, cara, não era o acesso que o meu avô tinha, entendeu? A audiência sabe, meu avô é uma baita inspiração para minha carreira, ele é vendedor a vida toda, né? Hoje usufrui do trabalho que ele construiu durante 60 anos de carreira. E, cara, não fazia exercício, entendeu? No máximo ele jogava futebol no final de semana, um ou outro, porque os amigos se juntavam, sei lá, meus pais, meus tios. Hoje não, cara, hoje você tropeça e você cai numa Smart Fit, né? Né? Hoje tem muita opção e acesso, e gente produzindo conteúdo sobre corrida, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então... É fácil você escolher uma modalidade hoje pra seguir. Gente, é só fazer alguma coisa, assim. Por isso que eu falo que eu não sou aquele, fissurado pelo CrossFit. Eu sempre recomendo que a pessoa pratique um esporte. Eu não sou bom em nada. Cara, existem centenas de esportes. Como que você pode falar que não é bom em nada? Você pode não ser bom no futebol, que te obrigaram a fazer desde sempre, sabe? Mas se você tentar novas modalidades, poxa... toda esquina agora tem um beach, alguma coisa, né? Beach tênis. Eu ainda não joguei beach tênis, viu? Cara, ele é legalzinho, é divertido. Né? Eu também nunca joguei. Divertidinho. Eu gosto mais de tênis de mesa, mas o beach venceu, né? O beach venceu, meu. Mas é isso. Boa. E você, Julião? Cara, isso daí, o Gomes é realmente uma baita inspiração, assim. E ele motiva toda a empresa lá a se exercitar, a fazer eu tento algum aqui esporte, no Super Vendedores também, assim. tá?
E, inclusive, ele já fez treino, acho que na pandemia, remotamente. Então, pensa, a gente, tipo, na pandemia, cada um na sua casa, cada um no Zoom, né, no Google Meet, não fazendo exercício. A gente falou, Gomes, você é o cara. Você é o personal coach. Você vai ser o personal coach online e vai fazer uma sessão aí de treinamento pro resto da empresa. E aí todo mundo ligou e ele tava lá, assim, ó, vai. Saco de arroz. E a galera... Botijão, cara. Então, assim, se vira com o que tem em casa, né? Então, e aí, uma coisa que eu penso, assim, acho que para empreender, o empreendedor, ele tem que correr uma maratona, porque empreender é uma maratona. Longo prazo. Só que numa velocidade sprint, né? Então eu acho que para empreender, cara, você tem que ser um atleta tanto físico quanto mental. E eu acredito muito que o físico ele impacta muito no mental. Tá. Né? E fazer esporte, fazer algum exercício físico, cara, não dá mais do que você trabalhar com a química da sua cabeça para te ajustar a química da sua cabeça para te colocar numa situação de clareza mental, por exemplo. Então, você não só vai ter ganhos físicos, mas também você vai entrar num mood, né, num estado de espírito, num estado de concentração. Então, eu levo muito... Eu não sou o nível do Gomes, mas, eu busco fazer... Atualmente eu estou fazendo basicamente academia, funcional, corrida, né? Funcional com corrida. Só que já fiz muita yoga também. Então, muita meditação, muito yoga, né? Para justamente ter esse equilíbrio aí uma parada um pouco mais intensa e uma parada mais leve, mais introspectiva, né? Para você fazer essa autorreflexão, você se conhecer e você aceitar as variabilidades da vida, né? As variações e praticar essa aceitação de que às vezes você vai fazer uma prática, cara, você faz muito bem aquele dia, aquela prática, não significa que no outro dia você vai fazer muito bem também. E o contrário também é verdade. Às vezes você manda super mal e você pensa, né? Será que na outra vez eu vou continuar mandando mal? E não, às vezes você... Então, a yoga me ensinou muito isso, de você aceitar a situação sua atual no estado que você está. E entender que as coisas são impermanentes. Impermanência, que é a palavra que eles usam. Impermanência. Então eu acredito muito nisso. Todo mundo fala sobre gestão de tempo, né? E eu acredito muito na gestão de energia, né? Que é mais eficiente do que gestão de tempo. Então, explica melhor que isso é interessante. Cara, é muito... Eu percebo muito isso em mim. Se eu não durmo bem... Se eu não pratico um esporte pela manhã, se eu dormir, por exemplo, sei lá, eu tô acostumado a dormir 7 horas na noite, eu vou lá e durmo 5 horas, por exemplo. Cara, no outro dia, a minha predisposição para procrastinar é muito maior, é muito mais intensa do que se eu tive uma boa noite de sono. Por quê? Porque eu já tô sem energia. E pensar gasta muita energia, né? Pensar consome muita energia. Então, repara isso. Se você senta na frente do computador e você não dormiu bem, você não fez exercício, você não se hidratou, você não se alimentou bem, cara, você não vai querer engajar numa tarefa que te exija muito mentalmente. Você vai ficar sempre procrastinando aquele projeto grande que você, na verdade, tem que dar foco total, né? Você vai o quê? Você vai para aquelas pequenas tarefinhas que não te exigem muito. E você vai ficar o quê? Clicando lá no refresh de e-mail, para saber se chega um novo e-mail. Ficar clicando lá no WhatsApp Web, no Slack. Você vai ficar fugindo dessas coisas que te exigem, né? Então, eu sou muito de buscar ter um equilíbrio nas coisas, né? Por exemplo, a gente lá no Agenda, a gente está fazendo home office, né? Desde o início da pandemia, a gente declarou, não, beleza, é 100% distribuída a operação do Agenda e a gente tem gente no Brasil inteiro, né? Somos em 70 pessoas praticamente do Brasil inteiro, tem gente até fora do Brasil, né? Inclusive. Tem até fora. E aí, cara, você passar o dia inteiro na sua casa trabalhando, se você mora sozinho ainda e você não sair pra ver pessoas... Você tá preso. Você fica maluco. Então, cara, pra mim, às vezes o fato de eu sair de casa, passar num Oxxo que tem na esquina, pegar um cafezinho, dar uma volta no quarteirão e voltar pra trabalhar, puta, já tô bem. Já ventilou. Já ventilei.
entendeu? Eu já consigo começar bem o dia. Então, às vezes são pequenas coisas que a gente insere na nossa rotina, no nosso dia a dia, que faz total diferença. E a gente acaba não percebendo, porque a gente começa a ficar absorvido por aquela rotina, né? Aquela rotina da labuta de cumprir, né? Enfim, o que você está disposto, precisa fazer, e não para fazer essa autorreflexão de pensar, putz, nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? A gente precisa ter contato com outras pessoas. Lógico, tem os extrovertidos que ganham energia com isso, e tem os introvertidos que drenam, né? Mas só o fato de você, sair de casa, ter contato com natureza, por exemplo, já faz uma baita diferença. Então, eu acho que o esporte também ele ajuda muito nisso, né? Porque ele não ajuda só no físico, ele ajuda no mental e ele ajuda também na socialização, né? Acho que são vários âmbitos da vida aí que a gente tem que trabalhar, né? Interessante. Eu vi um paralelo bem grande no caso da yoga, você falando, com relação ao empreender, né, cara? Porque quando a gente trabalha com vendas, o vendedor, de fato, ele se concentra muito na rotina que ele tem, né? De follow-up, de prospecção, de mandar uma proposta. Ele tem ali aquela rotina e ele... calls ou visita, diferente o formato de cada um, né? Agora, quando a gente empreende, não, né? A gente tá falando de vendas, aí resolve um pepino de RH, e vai para uma reunião do financeiro, daí volta, estourou um problema no servidor e caiu o site, o formulário está duplicado. Quer dizer, é muita coisa vindo ao mesmo tempo que você tem que desenrolar, né, cara? Isso daí é uma coisa que eu tenho constantemente e atualmente tentado trabalhar um pouco mais. Tá. Que, como eu falei, eventualmente você é literalmente abduzido pelo business as usual, pelo BAU, né, o que a gente chama de business as usual, que é tipo aquela rotina que é tipo apagar incêndio, né, resolver pepino. E você acaba não focando naquilo que é realmente importante que você deveria estar focando. Tá. Então, por exemplo, lá no Agenda eu cuido de revenue, né, que é marketing, vendas e customer. Então, cara, a gente tem o Gomes, a gente tem a Gabi, e a gente tem Carol, que são pessoas excepcionais que cuidam dessas áreas. Tá. Eu ficar dando pitaco na operação, cara, vai ajudar, mas assim, sabe, vai fazer pequeno efeito. Agora, eu parar para olhar o mercado, olhar a tendência, olhar inovações, ter uma visão mais holística sobre o que está acontecendo e dar esse passo para trás, é um exercício que eu tenho constantemente fazer, porque senão eu acabo sendo abduzido por esses vários incêndios que acontecem no meio do dia, né? E, cara, como é importante o nível de consciência, né? E de autoconhecimento. Porque tem gente que não sabe quando tá com baixa energia, quando tá com alta. Pode crer, né? E as pessoas tendem a fazer um movimento contrário que piora a situação. Né? Então o cara, ele, não tá conseguindo trabalhar, tá procrastinando, tá com energia baixa, dormiu mal pra cacete, seja lá por qual razão, né? Ficou até tarde assistindo série, encheu a cara, indiferente, né? Mas isso vai ter impacto no seu dia seguinte, né? E aí o que algumas pessoas fazem? Né? Percebe que não conseguiu produzir bem na parte da manhã, né? Aí começa a se esforçar mais à tarde, só que quando você fica ali gastando força de vontade para conseguir fazer o mínimo necessário, né, você já está trabalhando no esforço, né? E não sai coisa boa. Não sai coisa boa. Você já está tirando meio que da onde não tem. E aí as pessoas, não, vou ficar até mais tarde, né? Estica até as 8 para dar conta de tudo que tinha para fazer, vai dormir mais tarde, fica mais moído no dia seguinte, não, vou mais cedo, porque... E você acaba entrando num ciclo, né? E muita gente acha que isso é a alta performance, trabalhar das 8 às 10 da noite todos os dias, sendo que, cara, se você estivesse dormindo um pouquinho, trabalhando das 8 às 8, talvez você estava tendo mais resultado, né? Que a gente fala bastante sobre isso, né? Cara, aprende a recarregar as energias, né? E ver
de que forma você consegue organizar o seu dia para ter uma boa produtividade. Né? Na pandemia aconteceu coisa parecida comigo, cara. Eu tava fazendo bastante coisa de esporte e tal, em 2019, chegou 2020, para tudo e tal, parou de ir na academia, tava me exercitando bem menos, eu fiquei com uma insônia gigantesca, cara. Né? E eu comecei a ficar travado e tal, fui num quiroprata e tal, e o cara falou, mano, né, me explica, me fala a sua rotina, porque, cara, você tá dentro de casa, você não tá, não tem por que você tá cansado, né, você fazia um puta monte de esporte e tudo mais. Aí ele falou, cara, você tá trancado em casa, né, comendo bem, eu tava comendo bem, porque tava acostumado a fazer exercício, da fome e tal, tomando café o dia inteiro, Coca-Cola não dá zero o dia inteiro, tipo assim, o grau de estimulante que você tá colocando para dentro o dia inteiro, né, fica pilhado, ansioso, né, e fora todas as ansiedades da pandemia, a saúde das pessoas que você gosta, aquelas notícias horríveis acontecendo, a gente tentando fazer a empresa escalar na pandemia, né, Lê? Então, pô, você acaba ficando, você tá colocando muita energia para dentro, você não tá gastando em lugar nenhum, você deita na sua cama, você tá vidrado, você não dorme, e no dia seguinte você tenta trabalhar, zumbi, né, fica mais preocupado ainda, porque não tá conseguindo performar, e o negócio começa a virar uma bola de neve gigantesca. E faz muito sentido, cara, porque eu tava de férias quando eu tive, e assim, eu não sou muito de jogar games, essas coisas, mas eu tava jogando Call of Duty Mobile. Mobile. Inclusive, eu fui pro campeonato mundial aí. O cara é competitivo mesmo. Eu foquei. Eu tava sabendo. Só que era o problema. Jogava na madrugada, porque eu não tinha sono. Então, aconteceram várias coisinhas. E mudanças de hábito. Eu nunca fui de tomar café, porque eu sempre tive princípio de gastrite nervosa. Então, já não tomava tanto. Mas eu tomava muito. Não bebbo desde os 16 anos. Apesar de não é nada religioso, tá, gente? Pra Antes você bebia tranquilo. Antes dos 16 era tranquilo. Perigoso isso, hein? Eu parei com 16. Com quantos você começou? Espero que meus pais não vejam isso. Eu parei com 16. Parou 2 anos antes da permissão legal do país. Eu acho que eu bebi, eu comecei com os 13, 14 escondido. Tá, escondido. Só que eu tive consciência cedo que eu não teria controle. E aí eu fiz uma promessa que eu nunca mais ia beber, e de lá pra cá eu não bebo, tá? Nada contra. O que aconteceu? Fora do forecast. Todo mundo acha que foi o mega porre que eu tive, não foi. Pior que não foi. Acho que já deu pra perceber que eu sou intenso, né? Quando eu faço uma coisa, eu faço bastante, eu foco muito naquilo. Por exemplo, eu gosto de chocolate, todo dia eu como com chocolate. Eu comecei a beber cedo, e aí numa festa junina, assim, de escola, eu tomei umas ices de manhã, antes da escola, que eu passei no mercado com os amigos e tomei. Cheguei muito alegre. Cara, eu já fiz. Na escola? Na escola, cheguei Cafezão muito alegre. da manhã. Não, 2 ice, assim, ice é fraquinho, mas se você não come nada e toma isso, sendo um garoto, sim. Cheguei muito alegre. Inclusive, a minha esposa, que na época nem era minha namorada, tô com a minha esposa desde os 16 para 17 anos, tá? Já tinha parado de beber. Ela que salvou você. Pior que ela bebe. Pouco mais bebe. Ela lembra desse dia até hoje, porque eu saí fazendo brincadeiras com as meninas e tal. Só que assim, eu tive uma consciência, eu gosto de música eletrônica, bastante, eu gosto de festa, e eu tive uma consciência que eu não seria uma pessoa que se controlaria. Tá. Então eu falei, olha, cada pessoa tem o seu limite, igual esporte. Você tem o seu limite de pace, de força, enfim. O meu limite para bebida alcoólica é 0, o meu limite. Tá. E eu optei por não beber. Tá? Só que aí, qual foi o problema que veio junto a isso? Não falei que gosto de festas? Eu substituía por energético. Energético. Tomava muito energético. Pré-treino, inclusive eu já indiquei um pro Júlio numa época que você toma o pré-treino, o negócio deixa você maluco, assim, o seu corpo fica... A orelha formigando. E tudo mais. Só qual foi o erro? Eu não tomava isso esporadicamente, isso virou minha rotina. Então a soma disso tudo, com cafeína alta e tudo, mata a urina, isso foi um dos fatores que me fez ter o ataque de pânico. Então hoje eu não tomo Coca-Cola, gente. Eu não tomo Coca-Cola, não tomo nenhum tipo de pré-treino, só coisas naturais. Por exemplo, suco de melancia, citrulina no geral, até maltodextrina eu até tomo, mas nada que tenha esses excessos, porque pra mim não fez bem. Não é uma regra, não tô querendo novamente ditar uma regra. Tá. Mas se você consegue viver tirando isso, ajuda muito.
Inclusive, eu quero agradecer você. Por quê? Você me apresentou o estoicismo. O estoicismo me levou para o minimalismo, que me levou para o essencialismo. Amanhã, inclusive, meu sofá está sendo doado. E por que eu tô trazendo esse ponto? Talvez se eu conhecesse isso lá atrás, eu já teria essa luz de, poxa, eu não preciso disso. Eu não preciso estar todo dia pilhado. Vai ter dia que eu vou estar pilhado naturalmente. E é isso, e faz parte, sabe? Mas eu não tinha conhecimento disso na época, né? Agora eu tô fazendo uma reviravolta na minha vida. E foi um ponto até que o Júlio trouxe, assim, de ficar tendo um monte de coisa no trabalho. Cara, não. O essencialismo, ele tá mostrando algumas coisas para mim, junto com o estoicismo e o minimalismo, que o menos literalmente é mais. É quase aquela questão de nichar que a gente discute bastante no trabalho, né? Se você tem um foco específico, você tende a ter um melhor resultado. Se você tem vários focos, você pode ter vários resultados, mas dificilmente vai ser melhor do que aquele resultado que você teria focando em uma coisa só. E aí eu tô levando isso pra vida e tá fluindo perfeitamente. Obrigado por isso. De nada, cara. Da hora, né? Da hora pra caramba. O Lê que me apresentou. Essencialismo e minimalismo foi o Lê que me apresentou. Olha só, então você foi o guru aqui. Não, que nada. E ele falou de estoicismo, porque quando a gente começou a conversar sobre minimalismo, sobre essencialismo, a minha jornada foi diferente, né? A sua foi... estoicismo, aí você foi pro essencialismo. Foi estoicismo, minimalismo, aí depois o essencialismo. O meu foi o contrário. Primeiro eu conheci o lance do minimalismo, aí eu li um livro sobre essencialismo, e aí conversando com o Dani, ele falou, cara, mas tem muita coisa que você fala que tem a ver com o estoicismo. E aí ele já estava estudando e a gente começou, né, durante a pandemia, a conversar sobre isso, né? E faz parte da cultura dos supervendedores, né? Total. Às vezes o time vem falar com a gente assim, sei lá, teve um problema com o cliente, assim, assado e tal. Aí a gente falou assim, tá, mas você fez tudo que estava no seu controle? Essa é a primeira pergunta, né? A pessoa até fica, no começo fica assustado, né? Do tipo, pô, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Hoje não. Não, eu fiz tudo que estava no meu controle. Então tá tudo bem. Para vendas, eu acho que eu tô estudando bastante, mas eu tô chegando na conclusão que para você performar bem em vendas, você tem que viver pelo menos um pouco o estoicismo. Caso contrário, você pira. E você pirando, o seu resultado fica pior. Por quê? Se você foca em coisas que não estão no seu controle, você vai gastar muita energia, porque o cérebro é o que mais consome a nossa energia, e você não vai ter resultado, porque não está no seu controle. A partir do momento que você foca em coisas que, de fato, você pode mudar, você passa a ter o resultado e você não gasta tanta energia, enfim, com coisas que não vai mudar. É isso aí. Sabe? Então, para vendas, gente, a área de vendas, ela lidar com o mercado. Que é uma área que depende mais... É a maior... De todas as áreas da empresa... tem a área... Sei lá, vou citar aqui desenvolvimento, por exemplo. A gente tem um roadmap, tem que desenvolver tal coisa, e às vezes não consegue entregar no prazo. Na teoria, só dependeu internamente das pessoas que ali estão, na teoria, tá? A área de vendas é totalmente mercado, porque você não vai ficar vendendo para você mesmo internamente. Isso. Né? E mesmo quando você vende internamente, então eu tenho que vender alguma ideia pro Júlio, eu tenho que convencer um outro. Sabe? Então tem o essencialismo junto com o estoicismo, acho que para a área de vendas é mais do que necessário. E aí entra essa questão do minimalismo e essencialismo, porque o vendedor, ele tem... vou dividir dois tipos, né? O que não liga para nada, que não tem controle de nada, e aquele que quer controlar tudo, quer fazer tudo. Então aquele cara que faz... São os extremos. Os extremos. Faz 200 ligações, 300 e-mails e a venda não acontece. Sabe, se ele tem isso em mente, ele passa a montar cadência, esse tipo de coisa, coisas técnicas que a gente não vai entrar muito aqui, mas se a gente olhar no fundo, tem uma correlação gigantesca com tudo isso. É gastar energia no que realmente importa, porque é o que de fato vai trazer resultado. Né? É isso aí. E é engraçado porque quando você começa a estudar o estoicismo, você percebe que a maior parte das, sei lá, teorias de autodesenvolvimento bebem dessa fonte, entendeu? Então, é como se você fosse estudar no manuscrito, né? Ao invés de você ler um livro comportamental, por exemplo, você vai... Quando você aprofunda no estudo do estoicismo, você bebe direto da fonte, né? Você lê o manuscrito direto dos filósofos lá, né, cara? É, isso aí. E o que o Júlio falou também tem base no estoicismo, né? Os estoicos já falavam, cara, se você precisa treinar o seu corpo para obedecer a sua mente. Porque se você não treina, né? Se você não treina, a sua disciplina fica comprometida. Você não consegue ter autocontrole, você não consegue passar pelos desafios, né? Que o nosso corpo é o instrumento que a gente tem para lidar com as coisas do dia a dia. Né? Se o seu corpo não obedece à sua mente, né? Que o treino faz parte disso,
dificilmente quando tiver um obstáculo você vai conseguir enfrentar da maneira adequada. E isso daí também, eu cheguei uma época a fazer teatro também, né? Que da hora! Eu fiz 1 ano de teatro até, tiveram apresentações, né, que eu participei e tal, mas uma coisa que conecta muito com o que o Dani falou, que é como que o corpo afeta a nossa cabeça. Então, quando a gente vai subir, por exemplo, fazer uma apresentação para alguém, subir num palco, etc., a gente fica muito pensando na cabeça. E a gente fica ruminando aqueles pensamentos, ou então tentando colocar pensamentos positivos, tentando fazer aquele exercício lá de, né, eu sou fera, eu vou mandar bem, etc, etc, só na cabeça. Só que o que o teatro me ensinou, que fez muito sentido para mim, e eu fiz teatro para quebrar muitas questões relacionadas a, tipo, a apresentação em palco, etc. Eu fiz teatro para isso. E eu também era desse mindset de, o problema tá comigo mentalmente. E o teatro, eles fazem muito exercício para você focar no corpo. Então, em vez de você focar na cabeça, você focar no corpo. Uhum. E deixar o corpo guiar, digamos assim. Você pode fazer um exercício, por exemplo, quando você tá, sei lá, você tá sentado aqui, às vezes alguma parte do seu corpo tá tensa. A sua cabeça vai ficar meio tensa. Então, se você repara e faz tipo um scan no seu corpo inteiro, então vou entrar antes numa apresentação, eu faço um scan no meu corpo inteiro e vejo que partes do meu corpo estão tensas. E pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, você está apertando o seu polegar com o indicador. Pode ser qualquer coisa. Se você desfaz essa tensão, automaticamente a sua mente relaxa. Tá. Cara, isso daí... É incrível, né? Isso é muito incrível. E tem muito isso na yoga também. A yoga, o pessoal pergunta, né? Pô, por que existem as posturas do yoga? As posturas do yoga servem para você preparar o corpo para você conseguir entrar numa meditação mais profunda, para o seu corpo não atrapalhar a sua mente. Entendeu? Porque as posturas do yoga te colocam em situações desconfortáveis, né? É desconfortável você ficar, sei lá, de ponta cabeça. E é proposital. Desconfortável, Então, você conseguir, muitas vezes, muitas práticas assim, eu me pegava em situações que, cara, você quer fugir daquela postura o mais rápido possível, porque aquilo tá incomodando, tá, sei lá, pegando suas costas, sabe? Tudo. Tá incomodando tudo. E na época eu fiz hot yoga, que é tipo numa sala aquecida 40 graus. Sauna. Exato. Caraca. Ou seja, é mentalmente mais intenso ainda, porque você quer sair daquele lugar, né? E era muito bom, porque trabalhava muito esse lado de, cara, eu tô numa situação extremamente desconfortável, mas se você consegue ficar ok naquela situação... Você aguenta muita coisa lá fora. Você aguenta muita coisa. E aquilo te prepara para você acalmar a mente, para quando você fazer uma meditação, você entrar mais fundo na meditação. Então, que é você, de fato, se desconectar do seu físico, né? Você ficar só no mental. E várias situações assim, eu fazendo yoga, então meditando, que literalmente você perde a noção do espaço. Você perde a noção do tamanho do seu corpo. Eu não sei, você já deve ter tido aqueles sonhos, pelo menos eu já tive vários sonhos desses, de que você parece que você tá ficando muito miudinho, muito pequenininho num espaço vago, assim, num vão. E já tive várias experiências meditando disso, de que eu perco a noção do tamanho do meu corpo. Então parece que minhas mãos estão aqui do lado da minha orelha, de que meu nariz é enorme, de que meu pulmão é uma bexiga. Nariz enorme, eu tenho essa sensação diariamente. Mas isso não tem como mudar. Até tem, pô. Cara, isso daí é o quê? Isso daí é você se desconectando do seu físico, né? Você tá aqui, tipo, na sua mente, né? E você não se apegar a esses pensamentos e essas... Então isso é muito bom, porque quando você sai desse estado, cara, te dá uma sensação de calma e clareza mental absurda, né? E o teatro é outra coisa que vendedores se beneficiam de forma gigantesca para poder melhorar a apresentação, oratória e tudo mais, né? Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria,
está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Empreendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os dois links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. E galera, eu queria perguntar para vocês assim, vocês têm um podcast, né? Vocês conversam com muitas pessoas interessantes, com muitos convidados, cara, que são grandes nomes, que têm carreiras, né, de muito sucesso. Eu queria perguntar, o que vocês já aprenderam com esses convidados? O que vocês tiram de lição aí que, de repente, o amigo ouvinte pode se beneficiar? Olha, bom, eu já disse um pouquinho antes sobre a parte que eu conversei com vocês. A questão do estoicismo, para mim, sinceramente, mudou de vida. O Júlio é testemunha, porque a gente conversa bastante sobre isso. Minha casa está tendo uma mudança muito grande. Pretendo me mudar e tal. Então, tem várias coisas que estão relacionadas. Então, isso, para mim, está sendo uma mudança muito grande. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A sua esposa, ela comprou também a missão? Comprou. Comprou? Comprou. Isso é importante, cara. Amanhã em casa não foi comprado. Em casa eu ainda tô tentando. Ela tá no pipeline ainda Não, ela tá em proposta. Ela tá em proposta, tá em follow-up, mas, cara, ali eu coloquei ela pra assistir a série do minimalismo também. Eu assisti em janeiro, cara. Eu tentei 3 vezes. Ela dormiu nos 10 primeiros minutos, cara. Das 3 tentativas? As 3 tentativas, cara. Eu falei assim, não deve ser. Tem que pôr de manhã. Eu vou amarrar ela. Pôr de manhã. Muda o horário da call. Mas assim, no meu caso foi necessário, porque a minha esposa não é aquela pessoa extremamente consumista, mas é mais consumista do que eu. Tá. Né? E eu acho que a gente mora num apartamento pequeno, por São Paulo, dificilmente vai morar num lugar grande, né? Só que a gente pretende se mudar para o interior. E interior perto, né? Jundiaí, enfim. E não adianta a gente manter os mesmos hábitos que a gente tem hoje, né? E o que eu tinha em mente, antes de conhecer vocês e tal, quando eu me mudar, eu passo a ter um novo hábito. Só que eu não sigo isso pra nada. Quando eu quero, por exemplo, esporte, essas coisas, eu espero virar o ano. Eu começo já. Então, resolvi começar já. Então, tinha um sofá grande em casa. Esse sofá ocupava muito espaço. Meu cachorro, eu tenho um American Bully. Então, um cachorro relativamente grande. Quando ele era pequenininho, ele rasgou esse sofá. E a gente cobriu lá e tal. E tá lá até hoje, só que é um sofá muito grande. Qual foi a decisão que eu tomei? Vou comprar um sofá de 1,5 m, vou ter mais espaço aqui. Tênis, vou seguir um modelo só, tenho 2 pares para isso, tenho os meus de esporte específico. Roupa, eu tenho muita camiseta. Muita. Camiseta eu tenho bastante. E todas assim, lisas. Eu falei, poxa, por que eu tenho tanto? Por que toda semana eu tenho 2 baldes de roupa cheio para lavar? E não há necessidade, porque se você tem menos roupa, você sabe que você já vai precisar lavar antes de deixar aquilo acumular. É isso. Quando você tem muito, você deixa acumular. Quantas roupas eu tenho lá que eu nunca usei? Ou que eu usei uma vez ou outra e não quero usar mais? Tá ali por apego. Foto. Tem um monte de fotos paradas pela minha casa. Para que serve a foto? Foto serve para você ter uma lembrança sobre algo. Mas por que eu tenho que ter um monte de quadro espalhado? Então, eu comecei a mudar de maneira radical. E aí tem algumas técnicas que ele fala. Começa a separar uma coisa, começa por 30 dias. Separa uma no dia 1, separa 2 no dia 2, 3 no dia 3. Ou você pode ser mais radical, coloca tudo em uma caixa, como se você fosse fazer uma mudança. O que você não usar em 21 dias, você descarta. Essa foi bem radical. Essa é bem radical. Essa foi por essa daí? Não foi nenhuma delas, na verdade. Assim, eu tô separando um monte de coisa, porque eu sempre fui de doar coisas. Quando a gente começa a rever, né, os objetos e tudo mais, a gente começa a repensar, uma coisa puxa a outra, entendeu? Eu vou tirar o porta-retrato, aí você já começa a ter essa consciência, né? Eu acho que a dinâmica desse exercício é ter a consciência, entendeu? Inclusive, só para deixar claro pro amigo ouvinte, não é que o minimalismo prega 0 decoração, não é isso. Se você, por exemplo, gosta de livro, às vezes você vê, o cara, ele é minimalista, mas ele tem uma puta estante de livro, porque o livro tem um apelo... Cada livro tem a sua utilidade. Ele curtiu, ele grifou. Então, você não precisa
se você gosta da sua biblioteca, você não precisa desfazer dela para você ser um minimalista, né? É isso que ele explica, entendeu? Você pode ter hobby também, por exemplo. Eu tenho meus action figures. Eu gosto, eu sou meio nerd, tá? Eu gosto muito de anime, gosto de DC, Marvel, eu gosto bastante. Então eu tenho os meus action figures, eu não vou desfazer deles. É isso aí. Porque é o meu hobby. O que eu não posso é acumular um monte de action figure, acumular um monte de coisa X, um monte de coisa Y. Porque é impossível você ter tantos hobbies assim, sabe? É isso aí. E às vezes a gente ganha algo que a gente guarda, porque eu ganhei, não vou desfazer disso. E fica lá ocupando um espaço desnecessário e você poderia dar aquilo pra alguém. Sabe? Então, é nesse sentido. Então, minha vida ficou mais organizada e para deixar claro o porquê disso tudo, né? O único recurso que vai e não volta é o tempo. É isso aí. Então, quando eu compro coisas, para conseguir dinheiro, eu tenho que trabalhar. Trabalhar consome tempo. Quanto mais coisa eu tenho mais coisa para limpar, que consome tempo. É isso aí. Eu, desorganizado, demoro mais tempo para executar minhas tarefas, então consome mais tempo. A medida que eu estou tomando é para que eu tenha mais tempo, para que eu possa desfrutar dessa nossa vida, que é finita e curta. Tá? Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive. Começou ali com você, e eu estou me aprofundando cada vez mais e converso com a equipe, levo para o time. E teve outra do Hélio também, que eu achei bem... O Hélio foi um dos convidados que a gente teve lá. Tirar a sua da picanha também, que eu tô aguardando o convite lá Vamos fazer da churrascaria, né? Aí, porque isso é maravilhoso, eu amo churrasco. Nada contra os veganos. Respeito. Mas eu gosto muito de churrasco. Longe, não. Não, que isso. Mas teve a questão que o Hélio trouxe um ponto sobre você ser capaz e competente, eu achei bem bacana. Porque eu até questiono ele, que aprendeu a tocar baixo depois de 50 anos de idade. A gente sabe, quanto mais tempo passa, fica mais difícil a gente ter determinadas mudanças ou aprender coisas novas, né? E ele trouxe aquele conceito de ser capaz e competente. Então, por exemplo, ele até trouxe lá o cenário. Eu sou capaz de ser médico. Se eu começar a estudar, eu posso virar um médico. Hoje eu não sou competente porque eu não estudei para aquilo. E isso é uma coisa que eu também levo para a vida, assim. Entre ser capaz, eu me vejo capaz de fazer praticamente tudo, porque eu não tenho nenhuma limitação física ou mental que me impeça daquilo, e tem muitas coisas que eu não sou competente e nem quero, porque eu tenho que focar naquilo que é importante para mim. Então, acho que, no geral, foram os grandes aprendizados que eu tive, fora as histórias engraçadas e perrengues que a gente teve lá no fora. Show. Tem Não, o Gomes falando me fez lembrar que eu acho que uma das coisas que eu acho que eu busco praticar também é definir algumas limitações opcionais, alguns limites opcionais. Então, limites que conscientemente eu defini para mim mesmo. E aí, uma das coisas que a gente tem lá em casa, não tem muito armário. Não tem armário para guardar coisas. E aí, o que isso faz? Ou seja, isso daí é um limite que me força a não ter muita coisa. Tá. Então, cara, o meu armário de roupas é super pequeno. E aí, isso daí me força a doar constantemente roupa, né? Então, quando você é a mesma coisa, né? O tweet lá do Twitter, tem 140 caracteres, né? Você tem que ser criativo naquele... Agora é mais, né? Não sei, acho que aumentou para 280. Você tem que ser criativo naquele limite, né? E então, acho que definir esses limites, assim, opcionalmente, né? Você tomar a decisão por definir esses limites na sua rotina, no seu no trabalho, etc., te força a tomar decisões, né? E decisões que às vezes pode colocar num caminho interessante, né? Bacana. Interessante. Legal. E aí, eu tenho uma última pergunta aqui, né? É um debate sobre como vocês acham, embora esteja tudo correlacionado, mas como é que vocês acham que os hobbies e os interesses, eles impactam na alta performance do profissional de vendas? A gente já falou um pouco disso, mas algo, de repente, assim, um pitaquinho de cada um aqui para falar, cara, CrossFit ajuda o cara a ter disciplina e, sei lá, resistência. O que a gente pode... Como é que a gente pode fechar esse raciocínio? Cara, eu acho que uma coisa que deu para ver também no Fora do Forecast é que tem muito músico, né, que é vendedor, que gosta de música, né? Né? E eu cheguei a tocar uma época, eu cheguei a participar de uma banda, né? A gente fazia cover de Rammstein. Olha só. Né? E aí, eu acho que a música, cara, ela dá ela dá muito uma noção de trabalho em equipe. E de você sentir o músico que tá do seu lado e você, tipo, já conseguir antecipar os movimentos que vão acontecer,
né? E isso tem muita relação com um trabalho em equipe, né? De qualquer empresa. Então, a gente conseguir todo mundo estar no mesmo ritmo, harmonicamente, como uma equipe, como uma empresa, coloca a gente num modo operacional muito mais eficiente do que cada um tá tocando num ritmo diferente, tá numa escala diferente, etc. Então, eu acho que a música traz muito essa consciência mais macro, né, mais holística do todo, de sincronia com o restante da equipe. Então, eu acho que isso daí também é algo que é bem interessante, né, Gomes? Faz sentido, né, de ter o ritmo, tá todo mundo ali tocando o mesmo barco, tocando a mesma música. Olha, de novo, eu não sou pregador de CrossFit, mas vou falar de CrossFit aqui de novo. É porque tem uma correlação bem, que faz muito sentido com a vida de qualquer empreendedor ou de quem trabalha na área comercial. O CrossFit, quando você chega em determinados níveis, assim, você tem um mundial do CrossFit, que é o CrossFit Games, tá? E existem outros campeonatos de CrossFit. No geral, qualquer campeonato, por exemplo, eu gosto de futebol, você sabe como funciona o campeonato de futebol, as regras e o que tem que ser feito. Tá. Futebol americano é a mesma coisa. Todos os esportes, no geral, é a mesma coisa todo ano. Entre aspas, né? Tem os desafios dos outros adversários, mas o esporte ele é o mesmo. No CrossFit, não. No CrossFit, você não sabe quais serão as provas do CrossFit Games. Olha só. Você descobre na hora. Tem que estar preparado pra tudo. Pra tudo. Aí sim. Caraca, bicho. Eu competi o ano passado não, que foi meu ano mais de rest, mas em 2023 eu cheguei para Minas Gerais 2 vezes, tal, competi. Claro, essas provas mais amadoras, eles façam para você as primeiras provas, mas quem chega no final, geralmente a última prova é uma prova surpresa. Aí o que acontece? Vamos lá, se eu sei das provas que eu tenho, eu vou fazer para ficar a melhor posição possível, mas vou poupar determinadas partes do meu corpo, para que eu consiga chegar inteiro. E quando você não sabe qual é a última prova? Putz. E aí eu faço a correlação. Você que é empreendedor ou vendedor, você não sabe qual é a última prova? Essa é a doideira, assim, do esporte, cara. Por isso que eu sou apaixonado por isso. Por isso que você precisa treinar tudo. Tudo. E o engraçado é que trabalhar com vendas é muito mais um jogo de resistência, né, cara? É você conseguir todo dia fazer a atividade que precisa ser feita, bem feita. Aguentar o tranco. E aguentar, e às vezes é não, às vezes é sim, e você tem que lidar com não e lidar com sim. É um trabalho de resistência, né, Dani? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. O Dani que corre pra caramba, pra ele não é nada, né? Vai chegar, uma hora chega. Eu acho assim, né? Existem outros hobbies. A gente, óbvio que olhou muito pro esporte, porque o esporte tem essa característica da alta performance, né? Mas existem outros hobbies. Por exemplo, a gente gravou um vídeo uma vez nos Supervendedores, eu fazendo café. Porque quando eu vou fazer o café, o Dani sabe, eu gosto de pegar o grão, moer o grão. E, o Lê, ele tem um ritual. Um ritual, exatamente. É um ritual. O Lê é gourmet. Churrasco ao café. Exatamente, é a sobremesa e tudo mais. Mas assim, o lance de você fazer o café diferente do café que a gente consome, né? Colocar uma cápsula na máquina e apertar um botão. O lance de você fazer é o processo, entendeu? Então não tem como você coar o café se você não moer ele, entende? Você vai usar o grão, não vai sair o café. Então, acho que a correlação, todo mundo aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, tem um hobby, né? Pelo menos, às vezes gosta de ler um livro, às vezes gosta de, sei lá, viajar, andar de bicicleta, fazer churrasco. Mas se você parar para olhar, sempre tem uma correlação com o ritual, ou, né? Por exemplo, eu tenho um tio que é apaixonado por barco, né? Então, ele tem um barco, fica em Caraguá, ele passeia ali por Ilhabela, etc. Cara, mas o rolê do barco dele não começa quando a família chega. 2 horas antes ele vai, ele põe o tapete, vê se o motor e não sei o que, e passa o paninho, não sei, ele curte isso, entendeu? E existe um processo que ele faz antes de sair com o barco pro mar. Quando a gente olha para vendas, a gente tem essa correlação, né, Dani? Do tipo, cara, não é só a ligação, não é só o e-mail, não é só a técnica de fechamento, você tem que entender como as coisas se conectam para você ter um novo cliente fazendo uma primeira compra, né? Então, como a gente traz isso, né, o fora, né, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para relaxar quando a gente não está trabalhando, cara, tudo acaba impactando. E volta num assunto que a gente falou no episódio anterior, chamado repertório.
A gente falou muito de, pô, pra você prospectar bem, pra você conseguir conversar com alguém que você não conhece, quebrar o gelo, você precisa de repertório. Como é que você ganha repertório? Né? Muitas vezes você traz aquilo que aconteceu na sua vida pra dentro de uma reunião e você usa, sem você saber, um determinado ponto pra quebrar o gelo, pra criar rapport, né? Pra conectar, pra deixar uma reunião que de repente poderia ser uma reunião tensa, deixar uma reunião leve, uma reunião onde a pessoa, ela não vai vir armada porque você quer vender alguma coisa pra ela. Ela fala, pô, o Daniel é um cara como eu, ele corre, ou ele faz crossfit, ou ele anda de bicicleta, ou ele curte café, ou ele faz churrasco. Entende o que eu digo? É você conseguir... Conecta as pessoas, né? Conectar o lado humano. Porque a venda, ela tem um elemento, né, de, no início, você desconfiar da outra pessoa, né? O cara, pô, não gosta de vendedor geralmente, né? Então, se você consegue, nas primeiras trocas ali, identificar alguma coisa no cliente que você também tem, seja o esporte, seja a música, seja o churrasco, seja o time, qualquer coisa, né? E você conseguir conectar com essa pessoa, ela já vê um pouco dela em você. E aí a defesa tende a cair, né? Por isso que é tão importante o repertório que você está falando. Você falou sobre essa ideia de repertório. Eu gosto muito de... Para eu me inspirar, para eu ter novas ideias, ao invés de eu tentar fazer aquilo que... começar a fazer aquilo que eu me predispus a fazer, eu busco sair de casa e ir numa cafeteria nova, ou ir num restaurante, ou ir numa loja e observar os rituais. Observar como que as coisas funcionam nos lugares. Eu Só gosto observar. também disso, cara. Ver como que o garçom ele chega na mesa e atende. Mas isso é coisa de empreendedor maluco. Né? Eu tava conversando com... Mapeador de processo. Não. Os caras não se aguentam. Cara, fala se não é assim, Júlio. Você vai num restaurante novo. Aí você já, pô, quantas mesas tem nesse restaurante aqui? Pô, deixa, né, Paulinho? Deixa eu ver, será que o cara gira? Qual que é o ticket médio? Então, quanto tempo esses caras ficam nessas mesas? Faturando por mês aqui, uns 300, 600. Isso é coisa de empreendedor leleco da cuca. Tamo junto, entendeu? O filme do Ray Kroc lá, Fome do Poder, né? Isso, filmaço. Porque ele basicamente faz isso no filme inteiro, né? Busca meios ali, analisa, não, aqui vai ser mais produtivo, a gente vai conseguir fazer um lanche com a mesma qualidade, com custo mais baixo. Cara, eu acho isso incrível de observar. Por exemplo, uma vez tem uma hamburgueria que eu gosto pra caramba aqui em São Paulo, que se chama Zedeli. Não fui ainda. E aí, é muito boa, fica aqui na final das Ruas dos Pinheiros e tal, é muito boa. O pessoal falando ali. E aí é muito legal, porque uma vez eu fui com um amigo meu, a gente sentou no balcão, e o pessoal fica fazendo o hambúrguer aqui na sua frente. É isso aí. Só que, cara, pelo menos quando eu fui, né, os cozinheiros lá, eles não se falam nada. Mas aquilo lá que eu falei da música, da banda, eles não se falam, mas eles têm todo um gestual, né, eles têm todo eles estão tão sincronizados que o negócio sai perfeito, assim. E ele vai, e ele não só pega e coloca, assim, seu lanche, sei lá, seu drink na mesa, ou seu lanche na mesa. Não, eles pegam assim, eles pegam o guardanapo, colocam exatamente, fazem assim, todo o processo. Aí pega e coloca exatamente o copo, a taça e tal. No ângulo que ele tem que estar pra você. No ângulo que tem que estar. É muito foda isso. Então existe toda uma cerimônia envolvida, né? Assim como no preparo do café. E eu acho que... É isso aí. Essas cerimônias, pra mim, na minha perspectiva, por exemplo, preparar o café. Eu também gosto de ir lá, moer o grão, né? Você vai, moe uma vez, duas, três, quatro. Isso. Aí na quarta já sobe aquele cheiro. Você fala, isso, né? Esse daqui tá bom. Aí você vai... Aí você bota lá a água, né? Limpa, né? Primeiro o coador do café com uma água fervendo e tal. Depois você coloca... É isso aí. Cara, é um processo super meditativo, introspectivo, né? E você valoriza o gole do café. Porque isso é do minimalismo. Você falou, eu fiz um café que, cara, esse é único. Esse aqui foi eu que fiz. Aí você vai tomar e tal. A comida que você faz sempre parece muito mais saborosa. Né? Porque, cara, foi você que fez. Eu acho que isso, assim, são coisas que me inspiram, sabe? Observar esses rituais, observar essas cerimônias, não necessariamente só no meu âmbito profissional, software, tecnologia, mas também, cara,
lojas físicas, qualquer outra coisa, né? Qualquer outra situação que envolva algum ritual, né? Cara, eu vou contar um negócio aqui pra vocês entenderem como eu sou pancada na cabeça, cara. Eu gosto muito desse lance de você quebrar você quebrar você analisar o processo. Mas às vezes eu gosto de pegar, dentro dessa dinâmica, eu gosto de pegar gente carrancuda. Sabe? Tipo, imagina você senta no... Vou pegar aqui, ó, o Outback. Você senta no bar do Outback, assim, né? Eu gosto muito de sentar no bar. E você fica olhando os caras trabalharem ali, as meninas trabalharem. Tá? Às vezes tem alguém que tá meio bravo, meio carrancudo. Eu falo assim, achei. Eu vou trocar ideia com essa pessoa e eu só paro quando ela começar a sorrir, cara. E aí eu fico... conversando, óbvio que eu tô sozinho, né? Não vou a gente vai almoçar, não vou fazer isso, mas eu fico tentando encontrar um ponto em comum, jogo não sei o que, enquanto eu tomo um chopp, até que a pessoa dá um sorriso que nem o Gustavo tá dando. Aí eu falo, porra, venci, entendeu? Então, eu gosto de testar essa habilidade de conversa, dessa resenha. Importante, porque... Zero intenção de fazer nada, de vender alguma coisa, zero, só de mudar o estado da pessoa. Quantas vezes a gente não precisa fazer isso em call, em telefone, pegar o cara que não tá no estado bom pra comprar, primeiro precisa tirar um sorriso do cara, depois, né? Top, cara, top. Muito bom. E você? Poxa, a gente falou de tanta coisa, né? Eu me identifico com todo mundo, cara. O lance da música, o lance do esporte, do estoicismo, mas então... eu acho que a gente prestar atenção nas coisas que a gente tá fazendo. Né? O lance da consciência mesmo. Cara, a gente precisa fazer as coisas com mais intencionalidade, fazer as coisas menos no piloto automático. A gente chegou a conversar sobre isso várias vezes, né? Aquela reflexão. A gente está vivendo um ano novo, a gente quer fazer as mudanças que a gente se predispôs e tudo mais, ou a gente está vivendo o mesmo ano várias vezes. Se a gente não presta atenção direito em coisas que a gente está fazendo que de repente não precisa fazer mais, hábitos que a gente tem que de repente são prejudiciais, coisas que a gente está fazendo, a gente não entende direito porque só sempre foi assim, e a gente não questiona a mudança de alguns hábitos, a gente vai continuar tendo alguns mesmos resultados, alguns mesmos comportamentos. E quando a gente começa a trazer consciência para isso, quando a gente começa a se questionar, começa a se perguntar e fazer pequenas mudanças, a gente começa tanto a evoluir como pessoa, né, como entender melhor a forma que a gente pode melhorar o que a gente faz. Perfeito. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa começar a entender. Quando você vê um monte de gente, né, dos convidados, eu vim ouvindo um episódio de vocês, né, cara, o que as pessoas fazem e o que as pessoas consomem vão moldar diretamente a personalidade, o tipo de resultado que essa pessoa vai ter. Então, a gente precisa fazer isso com mais consciência. E aí fica o convite para o amigo ouvinte também, começar a se conectar com conteúdos que peguem mais essa visão que o Dani está trazendo, né? Conteúdos que eles não falem só sobre técnica, só sobre a prospecção, WhatsApp e processo, não, coisas que você consegue assistir, né, o infoterimento, né, que nem você comentou no começo do episódio, e que você consegue assimilar algo que a pessoa faz no dia a dia e que faz sentido para você, algo que a pessoa, uma dinâmica que a pessoa tem, que, putz, cara, é verdade, olha, frequenta a mesma religião que eu, ou o mesmo esporte, ou gosta do mesmo estilo de filme, coisas que nos inspirem a vencer realmente essa rotina e a andar com mais calma, né, cara? Acho que é isso que você tá trazendo, né? Olhar mais o movimento, ter um pouco mais de... Não ficar sempre na correria. É importante acelerar no momento certo, no ângulo certo, na direção certa. Agora, você não precisa viver sempre uma vida acelerada, né? É isso. Exatamente, isso aí. Muito bom, muito bom. Gente, para os amigos que estão nos escutando, nos assistindo aqui, que querem se conectar com vocês, como é que eles podem fazer? Legal. Bom, pode ser pelo meu LinkedIn. Então, se vocês, podem buscar aí Júlio Paulilo, se quiserem me adicionar, mandar mensagem, enfim, marcar um papo, marcar um benchmark relacionado
empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial, enfim, venda, CRM, qualquer coisa, café. Boa! Né? Mas pode me adicionar aí, vai ser um prazer aí falar com vocês, né? É isso aí. Show de bola. Bom, no meu caso, LinkedIn também, se você quer saber sobre esses assuntos mais técnicos, Gustavo Gomes. Agora quer saber sobre CrossFit? Aí é o Instagram, Gusta Gomes, mas no geral, LinkedIn. Show. A gente vai deixar o link aqui, tá? Boa. E a gente também vai deixar o link pro pessoal conhecer o Fora do Forecast. Boa. Ah, legal. Né? Assistir aí o episódio que o Dani participou, que eu participei, aí fazer esse crosscast. Muito bom. Até a palavra cross eu já gosto. E ó, antes da gente finalizar o episódio, precisamos reforçar para você que estamos na competição de 2025 para bater 10 mil seguidores no nosso canal do YouTube aqui do Papo de Vendedor. E chegando em 10 mil, Daniel Mestre, o que acontece com você? Raspar a barba. Vai ficar parecendo um garotinho de 20 anos de idade sem essa barba. Agora, se batermos, ou melhor, quando batermos 20 mil inscritos, eu vou raspar o cabelo. Vou ficar, olha, já tem apelido aqui, ó. Vou ficar parecendo o primo Chico, tio Chico. Vou ficar parecendo o tio Chico da família Adams aqui, mas precisamos deles para fazer isso, né, Dani? Exatamente. Então, bora movimentar o nosso canal Papo de Vendedor. Tem o canal de Super Vendedores. Esse daí já tá com, sei lá, quase 100 mil. Quase 100 mil. A gente tá falando do canal do Papo de Vendedor. Então, vai lá. Tem link aqui na descrição. Segue, se inscreve, faz tudo que precisa fazer, do sininho. E 10 mil cai a barba, 20 mil cai o cabelo. Lembrando que até o final de 2025 dá tempo, estamos em março. Então dá tempo de sobra para vocês verem isso acontecer conosco. Eu acho injusto porque ele vai ficar mais novo e eu vou ficar parecendo o tio Chico. Mas, né, foi uma votação no Instagram, viu? Foi uma votação no Instagram e aí rolou isso aí. E 100 mil você tira a barba? 100 mil? 100 mil eu não só tiro, como eu pinto a barba. Eu pinto a barba e o cabelo de... Como é que é? Descolorir? Descolorir? Faz um voo. Platinado. Platino. E depois eu arranco tudo. 100 mil vai ter que ser até o final do ano, cara. Senão, né? É isso aí. Baixas probabilidades, eu conheço. E pra você que ficou aqui até o final, aproveita, deixa nos comentários aí críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta. Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é extremamente importante. É isso aí. E aproveita que você tá no YouTube e já assiste 2 conteúdos que a gente preparou para conectar esse episódio com outros episódios para você continuar afiando o seu machado. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!